Boa noite a todos. Uma alegria, um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Quero agradecer o convite. E depois essas aulas fantásticas, fica difícil, né, falar, né, na área de genética de doenças raras. Mas eu vou falar um pouco visando outro ângulo, né? Outra área de políticas públicas, de acesso, né, cuidado, os gargalos, né, que a gente tem no nosso sistema de saúde público e privado. Para quem não me conhece, aqui um resumo pequeno sobre meu background. O título mais importante é que eu sou pai do Anthony, ele que foi um motivador, né, para começar essa jornada e entrar no mundo das doenças raras. Como todo mundo sabe, tem, aliás, como o Dr. Roberto sempre me diz, tem em torno hoje de 9.000 doenças raras, né? 80% são de origem genéticas, né? E menos, infelizmente, de 5% tem tratamento medicamentoso. Então, nós temos na Anvisa em torno de 121 medicamentos registrados para doenças raras. Apenas 121, né? E no Brasil, estima-se que cerca de 6% da população tem um tipo de doenças raras que dá em torno de 13 milhões de pessoas. Então, tem muita coisa, né, para ser desenvolvida, né, nos próximos anos. Por isso, a gente fala que a gente tem que ter protocolos, diretrizes terapêuticas, linha de cuidado, porque a maioria dessas condições não tem tratamento medicamentoso, mas com um manejo qualificado, uma intervenção correta, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida do paciente, também e dos seus familiares. Porque quando se fala em 13 milhões de pessoas atingidas com um tipo de doença rara, de verdade são mais de 40, 50 milhões atingidas, porque a família toda, né, entra nesse mundo, né, de luta. E lembrando também que 30%, infelizmente, morrem antes de 5 anos de idade, desses grupos que têm doenças genéticas raras. Existe bastante avanços, agora nós entramos na era da medicina de precisão, então tem muitas terapias avançadas em curso. O Brasil, nós começamos desde 2017 trazer inovação e pesquisas em terapias avançadas, por isso conseguimos ter resoluções na Anvisa em 2018, 2019, específica para terapias avançadas. E a Anvisa foi a primeira agência na América Latina a colocar critérios, né, para essas terapias inovadoras. Infelizmente, no Brasil, há poucos centros habilitados para doenças raras. Até temos em torno de 38, eu acredito que hoje o Ministério da Saúde habilitou em torno de 38 centros no país, né, para tratar e diagnosticar doenças raras. Mas eu, como pai, em primeiro lugar, como lutador da causa, eu não posso falar que temos centros para doenças raras. Porque após a portaria 2014, a portaria 199 de 2014, o que a portaria serviu, né, no final da conta? Para dar visibilidade, né, trabalhar no aconselhamento genético, que foi bom, conscientizar sobre as doenças raras, e alguns centros habilitados começaram a ganhar pouca coisa, pouco dinheiro para poder fazer o diagnóstico. Mas o que mudou no curso da jornada do paciente? Nada. Continua a média, o average hoje do diagnóstico no país, no Sistema Único de Saúde, é 5 anos e 4 meses para diagnosticar um paciente com doença rara. Essa é a média. Então, como eu vou falar, tem um centro de tratamento, de diagnóstico para doenças raras, se o paciente continua na fila, morrendo, degenerando, sem dar resposta rápida? Então, para mim, não temos centro ainda adequado, concorda? Porque ainda continuamos a tratar as doenças raras nas margens das outras doenças. Porque para a oncologia tem milhares de centros oncológicos, e para as doenças raras, que são milhares de doenças raras, as doenças raras que foram o gatilho dessa transformação, né, dessa nova era de medicina de precisão, que vai atingir as doenças comuns,
e a gente não tem centros apenas que tratam as doenças raras, que diagnosticam, que fazem pesquisa, que criam um ecossistema completo para as doenças raras. Isso que necessitamos. E ainda temos menos de 350 geneticistas no país. Então, como nós vamos entrar na era da medicina de precisão com apenas 350 geneticistas, enquanto os Estados Unidos têm em torno de 6 mil geneticistas? Hoje você vai no médico para saber, ver como está a sua saúde, e o médico prescreve, primeira coisa, hemograma completo. Isso que ele faz, primeira coisa, todo mundo. Daqui a poucos anos, o médico vai ter que prescrever um sequenciamento. Porque hoje as pessoas, como a doutora Maiana falou, estão vivendo mais. Só que eu estou vivendo mais, mas sem qualidade. Não estão vivendo mais com qualidade. Porque está aumentando o diabetes, está aumentando a pressão alta, o câncer, tudo está aumentando. Então a população está envelhecendo, só que sem qualidade. Porque até hoje, todos os tratamentos que a gente tem no país e no mundo, tratar a consequência das doenças. É pouco tratando a causa. É só através da genética que vamos ter a medicina de prevenção, onde a gente pode prevenir as doenças e ter um estilo de vida capaz de chegar a ter uma velhice saudável. Todo mundo lembra do caso de Angelina Jolie, né? Ela fez um sequenciamento, descobriu que ela pode ter um câncer, né, de mama e acabou se prevenindo. É isso que a gente precisa. Da medicina de prevenção através do investimento em genética. Esse é o caminho para que o Brasil e o mundo pode tratar e pode prevenir as doenças para ter pessoas envelhecendo com saúde e com qualidade. Eu estava 2 semanas atrás na OAB, numa palestra com o presidente da FESaúde. Ele colocou no telão como era antigamente considerada a população considerada idosa. Ele colocou assim, em 1904, um jornal no Brasil, falando assim, um ônibus, né, entrou numa casa de idosa de 42, atropelou uma idosa de 42 anos. Em 1904 era idoso, 42 anos. Hoje está no auge, né? Que tem 40 anos, 45 anos, está no auge ainda. Que nasceu hoje, que nasce a partir de hoje, o mundo está chegando numa situação que nasce hoje, ele vai viver mais de 150 anos. Porque nós estamos entrando em nova era, não apenas terapias gênicas que vão curar as doenças raras genéticas, mas nós estamos entrando na era de regeneração neuronal e celular. E a terapia celular tem que andar junto com a terapia gênica. Para a gente transformar nosso mundo e realmente chegar a 100 anos com a aparência de 40. Isso será possível. Eu vou falar um pouco sobre a jornada de acesso no Brasil. Tá? O que acontece quando a gente quer trazer inovação? Seja tratamento para doenças raras, tratamento, terapia avançada ou não. Primeira porta é a Anvisa. Graças a Deus nós conseguimos, em 2017, ter 2 resoluções, número 204 e 205, para priorizar e ter um fast track específico para a aprovação de pesquisa e a aprovação de registro de medicamentos para doenças raras e genéticas. Então, isso foi um salto muito importante no Brasil para ter esse fast track e a gente conseguir ter o registro no mesmo tempo que acontece esse registro no FDA, nos Estados Unidos, na EMA, na Europa, nos países do ICH, tá? Que tem agência que fazem parte do ICH. Depois da Anvisa, quando a gente faz o registro de medicamento, tem que nacionalizar o produto, né? Ter o preço em moeda brasileira, aonde a CEMED, que é responsável para aprovar o preço. E normalmente no Brasil, por sorte dos brasileiros, sempre eles aprovam, eles pegam um pacote do preço dos países, né, aprovado fora do Brasil, e aplicam no Brasil o preço mais barato.
Sempre. Então, nunca vi o Brasil em doenças raras pagando, ou qualquer outra doença, pagando um preço mais que a França, por exemplo, mais que Estados Unidos, mais que qualquer outro país. Porque sempre na CEMED, eles só aprovam dessa forma, aplicando o preço mais barato, né? Uma média, né? Eles pegam nos últimos, né, países registrados e pegam aquela média e vê o melhor preço e aplicam no Brasil. Tá. Quanto tempo levaria? Em torno de 60 dias a 90 dias para você registrar o preço. E também em torno de 3 a 5 meses, 6 meses para registrar o produto. Até aí ainda estamos dentro do fast track que, por exemplo, existe nos Estados Unidos, existe na Europa. Só que tem uma contradição muito grande aqui. Quando você vende Brasil na área regulatória, você anima todo mundo para vir investir aqui e trazer inovação para o Brasil. Porque a Anvisa, desde 2019, ela faz parte do ICH também, né? Então, as mesmas normas que o FDA tem, a Anvisa tem. A mesma priorização também da mesma forma. Então, todo mundo mostra ao Brasil, não devemos nada para os Estados Unidos, não devemos nada para a Europa, pode trazer. Só que eles esquecem que o problema maior não é na Anvisa nem na CEMED, o problema maior começa na Conitec. Então, mesma coisa, se você quer chegar até lá, você entrou aqui, você vai correndo, correndo, correndo muito. Você chega no meio do caminho, você começa a andar assim. É isso o nosso sistema de acesso. Porque a Conitec leva anos. Ela nunca, difícil cumprir prazo. E se ela cumprir o prazo de avaliação das novas tecnologias, ela não cumpre prazo para pactuação, quanto ela aprova a incorporação de um produto. Por isso, nós temos muitos processos judiciais e muita judicialização crescente no país, especialmente para a área de oncologia e de doenças raras, medicamento de alto custo, porque, infelizmente, a Conitec não cumpre o prazo. Eu dou um exemplo. 80% dos processos judiciais hoje são de medicamentos já aprovada a incorporação deles, mas não são disponíveis nas farmácias. Falta gestão ali. E não adianta, porque todos, se a gente fala de Anvisa, CEMED, Conitec, todos estão dentro da guarda-chuva do Ministério da Saúde. Não adianta um departamento colocar um fast track priorização para as doenças raras e outro não. Não tem comunicação, não tem lógica. Não existe lógica. Por isso a necessidade, para a gente avançar no acesso no país, a gente ter, não é uma comissão, né? A Conitec é a comissão de incorporação de novas tecnologias no âmbito do Ministério da Saúde. Nós precisamos criar uma agência independente pública. Não única, pública e privada, porque o Brasil, no meu entendimento, ainda não tem a maturidade de trabalhar de uma forma independente entre o público e o privado. Além de incorporação das novas tecnologias, de 121 medicamentos para doenças raras aprovados na Anvisa, apenas 25 incorporados. Esses 25 incorporados, a maioria deles não tem protocolo e diretrizes terapêuticos, não tem linha de cuidado. Tem 60 protocolos lá no Ministério da Saúde, nenhum deles tem tratamento medicamentoso. Então não tem lógica no trabalho. Você faz protocolos para aquelas doenças que ainda não têm tratamento. E aquela que tem tratamento, você não faz um protocolo. Porque as doenças raras, aqui tem muitos geneticistas, vocês sabem mais que eu, a maioria delas, especialmente os erros inatos de metabolismo, são doenças multissistêmicas. Não apenas um tratamento que vai resolver o problema do paciente. É uma terapia combinada, uma intervenção de uma equipe multiprofissional, um trabalho dia a dia de profissionais de saúde, né, de médicos, de não médicos, de vários tipos de medicamentos, não apenas um, para você ter êxito de sucesso. É muito mais complicado o dia a dia de um paciente com doença rara. E além disto, tem um dado importante que vocês talvez não sabem. Nós fizemos uma pesquisa na nossa federação com 500 famílias e vimos que 72% das mães viram solteiras.
O pai foge quando descobre que tem uma criança com doença rara. Então a mãe, ela pode ser advogada, pode ser que for, ela tem que largar o trabalho para cuidar do ente querido, 24 horas no ar. Ela chega para nós mais doente que o próprio filho. Muitas vezes, quanto o governo ou quanto o convênio compra o medicamento, ele acha que ele fez tudo para aquela família. É apenas um item de milhares que falta para aquela família. E a família, ela perde dignidade, perde a vida esperando na fila do SUS. Fazendo o SUS gastar muito mais. Porque muitas internações erradas, muitos exames errados. A atenção primária, que é a base, né? A entrada de tudo, ela não tem coordenação para a secundária nem para a terciária. Muitos pacientes, quando chegam na secundária, repetem todos os exames. Gastos desnecessários. Além disso, que não tem lógica, com todo respeito para todos que trabalham no Sistema Único de Saúde. São guerreiros, claro. O sistema que a gente defende sempre. Mais 5 minutos. Que a gente defende sempre. O nosso SUS é universal, não é? O único sistema de saúde no mundo, na teoria, que atende todo mundo. Só que o Brasil, o investimento na área de saúde, 65% que é responsável desse investimento é a área privada, 45% é a área pública. Ele está super subfinanciado. Enquanto o país de OCDE, que o Brasil está no último lugar, praticamente, entre os últimos 4 países que investem, né, na área pública, todos investem 75%. A área pública é responsável de 75% de investimento na área de saúde. É fácil falar só universal, mas não tem dinheiro para pagar. Tá certo? Como sou universal, eu sou menos que investe na área de saúde. Sou universal, mas não tem dinheiro para bancar. Então, o acesso é muito restrito, mesmo após a aprovação, o acesso é muito restrito a terapias inovadoras. Nós não temos o mindset de ter um tratamento, um manejo, né, através de equipes multiprofissional. Todos os centros do país têm equipe multiprofissional. Mas o problema é não ter todos essa equipe, eles não conversam entre si. Para doenças raras, a abordagem tem que ser de uma forma integral. Tem que discutir caso a caso, equipe inteira. Tem ainda muitas doenças, todo dia tem uma doença nova catalogada. Então não adianta, ele chega hoje, depois de 2 anos, na fila chega num geneticista. Geneticista pede milhares de exames para remarcar, para ele mínimo depois 1 ano, para poder voltar com os exames. E se tiver sorte e fez diagnóstico com 3 anos, ele tem que passar por neuro, por fono, por cardio, ortopedista, etc. Leva mais alguns anos para passar por todos eles. Para ele ter um plano de manejo correto, pode ter certeza, ou ele morreu, ou degenerou de uma tal maneira que não vai aproveitar nenhum plano adequado. Então não funciona, o sistema não funciona. O sistema gasta dinheiro, é ineficiente e não traz resultado. Infelizmente. Desigualdades regionais, sociais. Mas essas desigualdades regionais é por causa da corrupção. Todo mundo fala Norte e Nordeste, não tem geneticista, não tem centro, tem que vir para São Paulo. Mas por que não tem? Porque a população é vítima dos corruptos que governam nas regiões. Porque o dinheiro chega para todos os municípios que nem chega para São Paulo. Que nem chega para o Sul. Mas cadê o dinheiro? Está no bolso deles. O teste do pezinho, por que lá não funciona e em outros lugares funciona? Da mesma forma, a corrupção continua matando a nossa população.
falta de dados integrados e dados de vida real também dificulta o planejamento. Além disso, é importante falar que a alta complexidade sempre está na conta do SUS. Mesmo você tem convênio, se você quer um medicamento de alto custo, 90% que adquire medicamento de alto custo, mesmo tendo convênio, ele adquire via o Sistema Único de Saúde. Que quer fazer transplante, faz via Sistema Único de Saúde. E isso gera briga, porque o SUS tenta cobrar dos planos, só que o plano alega, não está no rolo do procedimento, então não vou pagar. Então, o nosso SUS, ele é a base de tudo, só que está super subfinanciado. Por isso nós temos um problema sério de acesso no país. As doenças raras foram o catalisador, né, de inovação no Brasil. Só temos resolução na Anvisa para doenças raras e para terapias avançadas graças a esse trabalho de advocacy das organizações civis que trabalharam desde 2013 e 2012 para mudar o cenário no país. Então, triagem natal expandida nós aprovamos em 2021. Aprovamos também agora esse ano um projeto de lei que estabelece e obriga a Conitec a ter uma cadeira para a sociedade civil. Estamos esperando agora, a próxima reunião, 12 a 14 de novembro, estamos esperando o retorno da Conitec para poder ceder essa cadeira para nós. Então, tudo que foi feito de avanço no país foi graças a essa advocacy, a esse trabalho incansável. Então, foi aberto não apenas resoluções, projeto de lei, mas pela primeira vez temos uma tech transfer, que a gente fez junto com o Fiocruz. Pela primeira vez no Brasil, nós vamos ter terapias gênicas das mais importantes do mundo, americanas, feita com a Universidade da UPenn, com JAMA Group, junto conosco, Casa dos Raros, Casa Hunter, para baratear a terapia gênica no Brasil. E a Fiocruz que vai fabricar os vetores que vão custar super barato. Então, o Brasil, daqui a 3 anos, vai ter terapias gênicas mais barata no mundo. Isso tudo graças a esse trabalho de advocacy. Eu vou passar aqui rapidinho. Nós temos um modelo, Casa dos Raros, que a gente tem junto com o professor Roberto em Porto Alegre. Há 2 anos e meio funciona. Que tem dados que mostram que conseguimos reduzir a jornada do paciente referente ao diagnóstico de 5 anos e 4 meses, o average diagnóstico, para menos de 82 dias. Só que a gente faz tudo, não apenas o diagnóstico. Fazemos diagnóstico, equipe multidisciplinar passa por tudo, plano de manejo e capacitação dos profissionais na ponta. Tudo isso a gente faz recebendo R$3.000 do governo do estado e 0 para o resto da população. Paciente Rio Grande do Sul, a gente recebe do governo do estado do Rio Grande do Sul. Paciente Brasil, 0. Quanto gasta esse paciente que fica na fila? Não chegou ainda no especialista. Antes de chegar no especialista para fazer diagnóstico, em torno de R$50.000. Então, esse papo que precisa muito dinheiro para tratar doenças raras, para quem não conhece as doenças raras, precisa muito dinheiro. Então, eu vou passar rapidinho também. A gente fez em 2 anos 25.000 testes no nosso laboratório, redução do tempo, e também nós temos estudos clínicos em andamento 12, tá? Incluindo terapias gênicas. E aqui nós publicamos esses dados, né, da redução da jornada do paciente no jornal em janeiro, né, numa revista científica. Então, existem modelos inovadores que podem mudar a jornada do paciente, mas precisa ser tipo Casa dos Raros, onde um centro totalmente, né, integral é feito para cuidar apenas dos pacientes com doenças raras e seus familiares. Temos oportunidade, sim, no Brasil, né, para avançar no cuidado ao acesso, ampliar a pesquisa clínica em doenças raras, isso é super importante, integrar os dados de vida real, que poucos fazem no Brasil, tá, para avaliar o impacto da inovação, e adotar os modelos de risk sharing, né,
Isso é super importante. Eu sou a favor não apenas para terapias avançadas, para qualquer terapia de doenças raras. Porque o N de paciente que participa na pesquisa é pequeno. Nós precisamos dar feedback, não apenas para a família, para quem está pagando, para a área regulatória, todos precisam desses dados. É promover diálogo sempre precoce com todos os stakeholders, faz toda a diferença. Eu peço desculpa por atrasar um pouco, mas muito obrigado pela oportunidade. Tony, na tua apresentação, tu falasse bastante ali dessas intervenção junto à... Intervenção não, mas a advocacy, né? Anvisa, Conitec e tal. E a história é a pesquisa clínica, como está isso? Assim, a gente tem ouvido falar bastante de mudanças, mas isso está acontecendo? É verdade. Acabou de ser aprovada, né, a implementação, vamos dizer assim, da nova lei de pesquisa clínica. Porque, além de ser aprovada, agora já temos a definição de como será daqui para frente. Então, as pesquisas não precisam mais passar pelo sistema CEP-CONEP. Quando o CEP é habilitado, então pode ser CEP-Anvisa direto. Então, isso eu acredito, vai agilizar muito os processos de aprovação, mas o que aconteceu nos últimos 2 meses, eu acredito, desde agosto até agora, por causa dessa mudança, houve tipo uma paralisação, né, dentro da CONEP, e muitos protocolos estão parados, não conseguem ser emitidos, ninguém consegue ter acesso aos pareceres. Que nem eu acho que o caso nosso também, na Casa dos Raros, temos vários protocolos, a doutora Juliana tem também 1 ou 2 lá também parado, muita gente deve estar sofrendo com essa mudança, né? Então, o que a gente precisa fazer agora? Eu acho que apelar junto com o ministro da Saúde para ver se vai ter uma solução rápida, porque está prejudicando muitas pesquisas em andamento. Obrigado, Tony. Sim, com certeza, né? Algo que o Brasil tem um enorme potencial de pesquisa clínica e precisamos, né, melhorar o processo regulatório. Passando essa fase, eu acho que vai ser ótimo. Passando essa fase, acabou esse tipo de problema. Eu acho que vai ser muito mais ágil e vamos conseguir acelerar mais ainda na aprovação das pesquisas no país. E isso está trazendo, essa nova aprovação da lei está trazendo uma segurança jurídica para todas as empresas que tinham um pouco receio de trazer inovação para o país. Eu acho que a tendência agora é multiplicar mais a quantidade de pesquisa no nosso país.